se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que há pouco disse o seguinte: coação estrangeira não afetará o Supremo Tribunal Federal. E, de fato, Kelly e Weiner, não afetou até agora. A pressão de Donald Trump não interferiu no cronograma de julgamento de Bolsonaro. Tudo que se previa em termos de prazo para o início do julgamento está sendo cumprido, né? E esta série de 5 sessões, nesta e na próxima semana, começa agora, portanto, com a leitura deste relatório. Como diz o nome, é um relatório, uma descrição do que ocorreu até agora. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes do que já disse o ministro Alexandre de Moraes e também sobre a movimentação política, né, Kelly? Os aliados de Bolsonaro não estão aqui hoje, mas ontem teve vigília. À noite, em frente à casa de Bolsonaro, que fica perto daqui, cerca de 10 quilômetros, estiveram lá os filhos, Carlos Bolsonaro, vereador, Jair Renan, também vereador lá por Santa Catarina, vieram para Brasília para ficar perto do pai. Eles, é evidente, têm autorização para ingressar na casa nesse período de prisão domiciliar. E é bom destacar também que Bolsonaro não quis vir para este início de julgamento, uma opção que leva em conta o que disseram os advogados, mas uma leitura política também, né, Kelly? Ô, Gabriel, hoje tu vai ter que pegar no ar, assim, um respiro, porque somos eu e o Matheus Chu, que somos absolutamente, né, apaixonados pela cobertura política, falamos um pouco a mais, então seja bem-vindo, bom dia, e eu quero de cara a tua análise, estava te ouvindo no Macedo, também no ponto de vista do xadrez político eleitoral, já que ano que vem é ano de eleição presidencial, o que esse julgamento implica para o nosso país? Bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, Chu, bom dia, ouvintes. Eu queria dizer em primeiro lugar que eu tô enciumadíssimo, não porque vocês dois estão juntos aí, também por isso, mas porque vocês estão no centro, né, do furacão, e para quem é jornalista realmente acompanhar esses momentos históricos em loco é uma coisa muito diferente. É um momento histórico, né, Kelly, não só pelo tamanho do impacto que esse julgamento vai ter na democracia brasileira, mas porque é a primeira vez também que um ex-presidente da República está sendo julgado por tentar um golpe de Estado. E isso, para além de todos os efeitos práticos, né, sobre crime mesmo, tem também um efeito do xadrez eleitoral do ano que vem que é gigantesco. A gente já teve aí 2 pré-candidatos, o Romeu Zema e o governador também aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já falando em indulto ao Bolsonaro como primeira medida caso eles cheguem ao poder, o que é um absurdo moral, mas funciona bem como gesto político, né, para sinalizar aí para o eleitor bolsonarista mais radical. Ao mesmo tempo, a gente tem uma oposição também que começa a aceitar que o Bolsonaro não vai poder disputar, e então está procurando um sucessor. Estava conversando com a Kelly mais cedo, ela me contou que hoje por aí, né, Kelly, só tem governista, Lindbergh Farias, Jandira Fegali. Eu acho que é também uma sinalização eu acho que a gente, pelo menos aqui, né, nós perdemos o retorno com o Gabriel Weiner e a gente pode contar um pouquinho mais do que está acontecendo e até convidar os nossos ouvintes a acompanharem na live, porque aqui a gente está num espaço que não é aquele que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão, quando de julgamentos no plenário, que é o espaço da frente, bem na Praça dos Três Poderes. A gente está num cenário que funciona atrás daquele prédio. Este cenário aqui, vou apontar aqui atrás, é o cenário onde funciona a primeira turma. São 2 grupos, né? Ao todo
11 ministros do Supremo, 5 ministros compõem uma turma e 6 ministros compõem a outra turma. Nesta primeira turma, eu estava contando na atualidade, são ministros bastante duros nos seus votos, né? Nos julgamentos que a gente viu até aqui, inclusive nas penas aplicadas a outros envolvidos lá no 8 de janeiro. Então nós temos como presidente o ministro Cristiano Zanin, aquele que foi advogado do ex-presidente, aliás, do atual presidente Lula. Nós temos o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, repito, foi ministro do governo Lula, e temos também a ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra bastante dura nos seus entendimentos, desde a época do mensalão, nos seus votos contra os crimes de corrupção naquela ocasião. O que nós também temos, e aí pode haver uma divergência e isso beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o ministro Luiz Fux, que já na aceitação da denúncia, uma outra fase, um pouquinho antes, na aceitação da denúncia, no processo que tornou Bolsonaro e os outros acusados os tornou réus, o ministro disse que achava, no mínimo, ruim ou estranho e queria olhar atentamente para o fato do colaborador, no caso a gente está falando do Mauro Cid, ter voltado atrás, ter modificado a sua delação 9 vezes. Então eu acho que esse é um primeiro ponto, Matheus, para a gente prestar atenção e logo na sequência a gente vai ouvir um pouquinho do que está dizendo o ministro Alexandre. O Gabriel... de ponto, em relação à delação, esse é um ponto de atenção tanto para os argumentos, né, que virão logo mais do procurador-geral, Paulo Gonet, defendendo não só a validade da delação, evidentemente, mas todo o conjunto probatório. A PGR tem dito que a delação é importante, mas ela não é, digamos, indispensável para sustentar a acusação contra os 8 réus, e a defesa dos 7 réus, né, não dos 8, porque é evidente que a defesa do colaborador, Mauro Cid, defende a delação, mas os outros 7 tentarão desqualificar esta colaboração, as idas e vindas, de fato, muitas informações que ele trouxe de forma truncada, né, que ele foi e voltou, muitas contradições, e isso vai ser explorado bastante pelas defesas. Mas um ponto precisa ficar claro: somente a divergência do ministro Luiz Fux, ela não é suficiente para, por exemplo, permitir que a defesa tente levar o caso ao plenário. Dos 5 ministros que compõem a primeira turma, ao menos 2 teriam de divergir sobre a condenação, o que é, pelas informações que a gente tem, improvável, não impossível, mas improvável. E é isso, né, Gabriel, que a gente vai ter que observar, o posicionamento dos ministros e se alguém pode concordar com o ministro Fux, não só sobre a dosimetria da pena, tá? Mas sobre a absolvição dos réus em pelo menos um destes 5 crimes. Vou devolver para o Gabriel, porque ele estava fazendo análise já para 26 político-eleitoral, né, Gabriel? Isso, estava falando da análise para 2026. A gente já tem 2 pré-candidatos, como eu ia falando, né, que estão prometendo indulto ao Bolsonaro como primeira medida, caso eles vençam a eleição, o que é um absurdo moral, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Mas isso que o Chu estava falando, acho que é importante também, porque caso haja divergência, né, entre os ministros da turma, abre a possibilidade para as defesas, depois das sentenças, aplicarem os embargos infringentes, né, que cabem quando a decisão não é unânime. Então, eu acho que a gente ainda tem muito chão pela frente. Né? Isso. Eu quero chamar a atenção também para o que está falando agora o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai reproduzir já um trecho. Essa questão entre a aceitação da denúncia e o julgamento que ocorre hoje, da tentativa de interferência dos Estados Unidos, é algo que chama a atenção e que trouxe um elemento novo. Tanto é que o Bolsonaro está preso hoje não é por causa do julgamento que acontece neste momento. É em razão de uma prisão que foi feita de forma antecipada em outra investigação na qual ele foi indiciado pela Polícia Federal por coação, justamente por, ao lado do filho Eduardo Bolsonaro, tentar, né, atrapalhar o andamento dos processos na justiça, tentar uma interferência externa. Isso influencia, né, que ele até na cobertura jornalística. Hoje tem aqui muitos jornalistas estrangeiros que, ok, alguns já estariam, né, pelo peso que o Bolsonaro tem, a relevância do Brasil no cenário internacional e o que isso significa, né, para a política brasileira, mas com a ação de Trump é óbvio
que o interesse aumenta muito mais. E o ministro Alexandre de Moraes, neste relatório, ele já faz questão, embora não seja o momento de apresentar o voto, de trazer alguns recados. Primeiro, ele disse o seguinte: o país e a sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado um golpe de Estado, atentando contra as instituições e contra a democracia, pretendendo-se uma ditadura. Ele diz que as instituições mostraram sua força e a sua resiliência. Menciona, Kelly, a soberania do Brasil, diz que o país não pode e não deve ter a sua soberania vilipendiada, negociada e extorquida. E por fim eu quero destacar um outro ponto que é sempre levantado por muitos políticos na oposição, está até nesse debate eleitoral antecipado sobre o qual o Weiner falava agora, que é a questão da pacificação do país. O que diz o ministro Moraes? Ele tem falado muito disso nas manifestações. A pacificação, que é o desejo de todos nós, depende do respeito à Constituição, aplicação das leis e fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade. Então o ministro tem dito muito isso quando houve, por exemplo, de políticos mais ao centro ou mais à direita. Não, mas você tem que tirar o pé, né? Não pode julgar, tem que aliviar as penas, tem que levar esse processo com mais leveza. Aí ele diz, impunidade não significa pacificação. E esse recado já está aqui agora, Kelly. Não é no voto, é no relatório dele. E os ministros, Gabriel, dizem também... Oi? Então, é só falando sobre isso que o Chu falou, eu estava conversando com uma figura importante aí do governo em Brasília, que me disse, em tom de piada, claro, mas eu acho que vai muito ao encontro disso que o Chu estava falando, quando o Moraes decreta a prisão domiciliar, alegando que o Bolsonaro planejava fugir, uma pessoa do governo me disse assim, mas pelo amor de Deus, por que não deixou fugir? A gente precisa pacificar o Brasil, deixa o homem ir embora, como se a impunidade fosse o que fosse pacificar o país, e não a responsabilização adequada, né? Não, e tu sabe, Gabriel, que a gente ouve de ministros do Supremo, de pessoas próximas a eles, que o fato de dentro dessa ideia, né, de pacificação, de não ficar... A polarização já está exacerbada desde a eleição, né, de 2018, desde o impeachment ou desde as manifestações de 2013, em graus diferentes, mas o fato do julgamento ter sido marcado para esse ano é para tentar desvincular da eleição de 26, né, tentar descontaminar da questão eleitoral e também nessa intenção de pacificar. Olha, já estamos há muito tempo nesse assunto, né? Nesse impasse, nesse imbróglio de golpe de Estado de 8 de janeiro. Vamos seguir adiante, vamos trabalhar melhor o relacionamento de Congresso, de STF.